Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Franklin e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o testemunho da minha vida. Eu passei por um grande deserto. É coisa que todo ser humano passa. E como uma vez eu ouvi no louvor de Lázaro, ele dizia que o deserto é a escola do Senhor. E verdadeiramente, foi necessário eu passar pela escola do Senhor. Eu passar por esse deserto. Enquanto eu me encontrava no deserto, eu reclamava. Mas a palavra de Deus é o que vai nos ensinando. No começo você se pergunta, por que tudo isso? Por que tem que ser desse jeito? Por que isso tem que acontecer? Mas depois, quando a prova passa, você diz, foi necessário, Deus. O Senhor sempre soube o que estava fazendo. O Senhor sempre esteve no controle. Sempre esteve fazendo o que era o melhor para mim. São palavras que eu digo hoje. Glória a Deus. Eu cheguei a um nível da minha vida que eu procurava saber como é que fazia para ser feliz. Eu me lembro de uma vez de eu procurando no Google, no YouTube, como ser feliz. Porque por falta de entendimento, a gente acha que vai encontrar felicidade ao conquistar alguma coisa, ao comprar alguma coisa, ao fazer alguma coisa. Tipo, você pensa assim, se eu comprar um carro eu vou ser feliz, se eu tiver uma casa eu vou ser feliz, se eu ganhar dinheiro eu vou ser feliz, se eu arrumar um emprego eu vou ser feliz. E aí você passa a sua vida toda tentando conquistar algo, e toda vez que você conquista alguma coisa, você quer algo mais. Eu fui dependente químico, eu fui traficante, já vendi droga, mas isso é um passado tão bem distante mesmo. Já faz 3 anos que Cristo me libertou. Glória a Deus, aleluia. E eu pensava, Teve uma vez que o primo da minha esposa apareceu aqui e ele falava de Deus. E eu tinha interesse em conhecer esse Deus, porque eu era ateu, eu não cria em Deus. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por que que... Meu Deus não, me perguntava, se Deus existe, por que que as coisas acontecem? Por que que tais coisas acontecem? A gente só vai entender a partir do momento que a gente buscar. Que o caminho de Deus, ele é assim. Quanto mais você está perto, mais você vai entendendo. Quanto mais você está perto, mais você vai crendo que Deus verdadeiramente é. Então por curiosidade, eu procurava saber. Porque eu não quero dizer que Deus não existe sem saber se isso é verdade. Então eu tenho que procurar saber. E eu tentei, fui na igreja, mas só que não era a hora. Não era a hora. Tem vezes que Deus tem um plano articulado. Deus tem um plano projetado para transformar a sua vida. Assim como Ele transformou a minha. Só que assim, eu tive que esperar o tempo de Deus para tudo isso acontecer. Quem sabe se no primeiro dia que eu fui para a igreja, que eu busquei saber se Deus era verdadeiro, se eu tivesse me convertido naquele dia, eu poderia ter ficado firme por um tempo e depois ter me desviado. Eu precisava passar pela prova. Está escrito, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, o crente, ele tem que passar pela provação. A minha provação, o meu deserto foi uma prisão. Eu fiquei 3 anos lá. Ainda estou cumprindo o regime semiaberto.
mas arrumei um tempo para poder estar falando da palavra de Deus. Aí eu perguntei pro primo da minha esposa: ei, como é que fala com Deus? Aí eu perguntei, né? Como é que Deus é? Como é que fala com Deus? Como é que eu posso se aproximar de Deus? Ele pegou e falou para mim bem assim: Frank, Deus é que nem um vento. Você não vê o vento, não é verdade? Mas você sente. Ele falou isso para mim. E lembre-se, Deus sempre vai ser a forma certa de se pensar sobre tudo. Aí eu tinha passado a noite em claro nesse dia. E de manhã cedo, quando ele estava indo trabalhar, foi quando eu perguntei isso para ele. Eu nunca me esqueço, porque foi o dia que eu fiz a minha primeira oração sincera com Deus. Tipo assim, eu tinha feito já orações, que depois eu vou falar sobre isso, que Deus escuta o que a gente pede. Deus escuta. A comunhão é isso, né? Você escuta Deus e Deus também vai te escutar. Então por isso que a gente tem que sempre atentar para isso, em falar a verdade com Deus. Ah, meu Deus, eu não consigo, eu não estou suportando a prova, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou angustiado, eu preciso de ajuda. O pecado está tomando conta de mim, eu não consigo dizer não. A gente tem que falar a verdade para Deus, independente da situação que estiver acontecendo em sua vida. A gente não pode ter vergonha de dizer: Cristo, eu sou pecador. Cristo, eu preciso da tua graça. A gente não pode ter vergonha de dizer isso. A gente tem que falar a verdade, porque somente com a verdade a gente vai conseguir combater contra o pecado. Até porque Cristo é a verdade, né? Aí, quando ele foi trabalhar, eu fui lavar os pratos. Aí fiz uma oração. Falei bem assim com Deus. Com Deus assim, conversando, né? Ali naquele momento, eu falei: Deus é a forma certa de pensar sobre todas as coisas. Então, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que parar de fazer coisa errada. Mas se eu parar de fazer coisa errada, como é que eu vou pagar minhas contas? Aí eu pensei: primeiro eu vou juntar um dinheiro e vou montar uma lanchonete. Depois que eu montar essa lanchonete, eu mudo de vida. Então Deus viu naquele momento que eu tinha o desejo, que eu tive o desejo ali naquele momento de querer mudança, de querer transformação, de querer sair daquela situação. E do meu jeito não ia dar certo. Porque se a gente observar lá no capítulo 18 de Jeremias, que vai falar sobre o vaso do oleiro, o vaso do oleiro se desmancha na mão do oleiro, não é verdade? E o oleiro começa a fazer um vaso conforme pareceu bem aos olhos dele fazer, que representava Deus, né? Vós sois o barro na minha mão, ó casa de Israel. Então é assim, quando Deus quer transformar a sua vida, ou a minha vida, como Ele transformou, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. Então quando você quer mudança, você tem que se posicionar, se submeter à vontade de Deus, sabendo que sempre vai ser do jeito dele. E entenda, se for do seu jeito, se for do meu jeito, dá errado, porque nós somos falhos. Agora, quando Deus pega a nossa vida para trabalhar, a obra de Deus é perfeita. Glória a Deus. Aí pronto, minha oração findou ali, que eu tinha que parar de fazer coisa errada para poder se aproximar de Deus. Quando eu tive esse pensamento, eu pronto, então vou atrás da minha meta, tal. Um pouco tempo depois, foi pouco tempo, não foi coisa de um mês, depois dessa oração, que eu tinha planejado fazer algo, e naquele mesmo dia foi quando eu fui preso. E eu tinha dito, uma semana antes eu tinha dito bem assim: essa vai ser a última vez. Aí, depois que eu disse aquilo, uma semana depois, ou na mesma semana ainda, eu fui preso. Chegando na prisão, a pessoa fica com medo, você não sabe como é, você fica pensando que pode acontecer alguma coisa com você, que você está ali
Você já não está mais nos braços dos seus pais, você não tem mais ninguém ao seu redor que é conhecido, família sua, você fica só com medo, porque você não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. E aí, Deus estava no controle. Foi no momento que eu pensei assim, que estava afastado de tudo e que podia acontecer qualquer coisa ruim comigo e que não teria ninguém para me ajudar, que foi onde Jesus apareceu em minha vida. Tem pessoas, é muito ouvido falar que quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é verdade? Não está escrito, mas acontece, é bem desse jeito mesmo. E a maioria das pessoas só quer vir pela dor. Só que não é ruim vir pela dor. O ruim, sabe o que é ruim? É não vir. Se você veio pelo amor, bom, permaneça. Se você veio pela dor, é melhor ainda. Sabe por quê? A dor faz com que você não venha se esquecer. Quando você sente a dor, você pensa, nunca mais na minha vida eu quero sentir a dor que eu senti. Glória a Deus. Aí, assim que eu cheguei, até hoje, depois de 3 anos, eu nunca tomei um tapa nem de quem estava preso, dos internos, e nem tomei tapa da polícia. Para a honra e glória do Senhor, Deus sempre esteve comigo, me guiando, me conduzindo a cada passo, me livrando do mal. Já passei por vale da sombra da morte, mas quando Deus está do seu lado, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, como diz no Salmo 91. Ô glória! Aí veja, eu passei 15 dias na quarentena, que era o tempo do coronavírus, né? Aí desses 15 dias, tinha um homem lá que começou a pregar a palavra de Deus. Ele falava a palavra de Deus, tinha o culto, né? De noite, todo dia aquele culto, todo dia. E ele falando de arrependimento, coisas que eu não tinha ouvido no passado, né? Ele começou a falar, não, que tem que se arrepender sinceramente, tem que confessar ao Senhor, tem que se entregar a Ele e tal. Ele ia falando um monte de coisas. E falava sobre oração e tal. Foi quando eu comecei a dobrar o joelho para orar. E nesse tempo, nesse deserto, minha esposa ela passou pelo mesmo deserto junto comigo. Enquanto eu tinha sido preso em um lugar, ela tinha sido presa em outro lugar. E eu começava a orar dizendo bem assim, meu Deus, protege a minha esposa, guarda ela, livra ela do mal, não deixa nenhum mal acontecer com ela, Senhor. Onde ela estiver, eu peço que o Senhor, meu Deus, dê a paz, que tenha paz naquele lugar, que ninguém faça nenhum mal contra ela. E que tenha uma Bíblia, onde ela estiver. E eu também pedia para mim, né? Quando eu fosse para alguma cela, para alguma prisão, alguma cadeia, né? Na cela que eu tivesse, que eu encontrasse uma Bíblia para eu começar a ler. Aí, quando eu cheguei na cela, quando saí da quarentena e fui para a prisão, na hora que eu entro na cela, eu vi logo a Bíblia. Já dei logo glória, já fiquei com alegria. Ô glória, tem Bíblia. Né? Que a gente não sabe o que é isso, mas só que era uma coisa que tem muito. É a palavra de Deus. Porque a pessoa, tipo assim, eu queria levar a palavra de Deus para as pessoas que ainda não chegaram a passar por esse tipo de deserto. O deserto de uma prisão, o deserto de uma enfermidade. Porque Deus usa diversas maneiras para trazer as pessoas para a presença de Deus. O povo só quer buscar Deus quando está sentindo dor. Aí Deus vai fazer o quê? Ele vai causar dor. Ele vai repreender, ele vai castigar. Por quê? Ele não quer que a gente ganhe o mundo e perca a alma. É melhor a gente sofrer aqui na terra, passar pelo deserto para conhecer Deus, para clamar por Deus, para buscar a presença dele, do que a gente passar a vida toda só alegria, dando tudo certo, não acontece nada de ruim, e quando chegar no dia da morte, ir para o inferno. Então, passando o tempo, né? Teve um tempo que passou assim até eu receber a carta da minha esposa.
quando eu li a carta, ela estava repetindo a oração que eu fazia para ela. Ela dizia bem assim, oi meu amor, eu oro muito por você, peço a Deus que sempre te proteja, que te guarde, livre você do mal. E eu tenho pedido a Deus também que onde você estiver tenha uma Bíblia, para você se apegar com Deus, entre outras coisas. Aí eu fiquei, meu Deus, olha, já estou vendo a presença, já estou vendo Deus tá aqui, né? Então, daquele tempo para cá, eu botei na minha mente, vou ler a Bíblia, vou me esforçar e vou ler o quanto puder. Eu não era muito bom em oração, mas com o tempo eu fui entendendo, não, a oração, ela é sim para você pedir algo a Deus, mas ela é mais ainda para você impedir que algo ruim aconteça na sua vida. Porque na oração é onde você se reveste, na oração é onde você se fortalece espiritualmente, para estar pronto para as astutas ciladas do inimigo. O pecado que tão de perto nos rodeia. A gente só vai ter força para dizer não ao pecado enquanto os nossos joelhos estiver no chão, ou enquanto a gente estiver em oração. Glória a Deus. E de lá para cá, em todo o meu esforço, né, em ler a palavra de Deus, Deus tem me mostrado muitos mistérios. Muitos mistérios. Uma das coisas mais importantes que eu tenho observado na palavra de Deus é a graça. É a graça de Cristo. Que a graça é o favor imerecido, né? Onde nós não merecemos. Eu não merecia isso que aconteceu comigo. Onde Cristo deu a vida por mim, apagou a minha história, o meu passado, para que eu tivesse uma nova oportunidade, para escrever uma nova história em minha vida. Eu não merecia isso. E essa é a coisa mais impactante na palavra de Deus. Que não é por merecimento, é por graça, é um favor. É um favor que a gente não merece por meio do amor de Cristo por cada um de nós. Que criou os céus e a terra, deu o fôlego de vida ao homem e ainda desceu do reino dos céus para vir para cá para a terra sofrer por cada um de nós. Como fala em Filipenses 2, né? Que ele não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, quando ele estava aqui na terra, ele não usufruía, tipo assim, do corpo de Deus, tipo assim, ele era homem aqui na terra. Então, ele experimentou, ele passou pelo sofrimento que cada um de nós passamos. E não foi como Deus, ele sofreu como um homem. Desde o dia em que ele desceu da glória, que esse foi o primeiro sacrifício, é você sair da sua zona de conforto para vir para um lugar como esse, uma terra que tem choro, tem dor, tem pranto, clamor, maldade, malícia, engano, mentira. Descer de lá da glória para vir para cá, esse foi o primeiro sacrifício. E depois perseguições, apedrejamentos, a cruz, tudo isso para que cada um de nós, a partir do momento que a gente crê, porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um testamento de algo que verdadeiramente aconteceu. Então, o Espírito Santo é que vai fazer a gente crer que o que está escrito é verdade. E a palavra de Deus fala em Romanos, deixa eu ver, é o capítulo 10, versículo 17, eu creio. Capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais a gente ouvir a palavra de Deus, ou seja, pode ser ouvindo, pode ser lendo, quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar. Quanto mais a gente pedir, a gente vai receber.
Quanto mais a gente bater na porta, a porta irá se abrir. Então, para que você venha a crer que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que veio aqui à terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é só ler a palavra de Deus. A coisa mais essencial, a primeira coisa e mais importante na vida do crente é a palavra. Então, não adianta a gente só ouvir o pastor pregar, não adianta a gente só ouvir louvores, não adianta a gente só ir aos cultos. O principal é aqui, é a palavra de Deus. Se você ouve somente pregações, se você só vai na igreja, se você só escuta louvores, mas não lê isso aqui, está tudo errado. Porque a primeira coisa, a mais importante é isso aqui, é a palavra de Deus. A segunda coisa é a oração. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, contar um pouquinho sobre a minha história, da pessoa que eu fui, mas que já morreu, e que Jesus me fez uma nova pessoa, para honra e glória do Senhor, e que cresça sempre Deus. Como eu sempre costumo dizer, né? Eu sou o pó da terra. Nós somos o pó da terra. Quando Deus levanta o homem do pó da terra, é para que o homem venha entender que sem ele não seria nem aquilo, porque Deus falou: haja porção seca, e chamou Deus a porção seca de terra. Então sem Deus a gente não seria nada, nem um pó da terra a gente seria, porque o pó da terra quem fez também foi Deus. E é para a gente nunca se esquecer de onde foi que Deus nos tirou, né? Do pó da terra, e fez um ser vivente, soprou o fôlego da vida. Então veja, nunca se esqueça de onde foi que Deus te tirou. Não é de onde você saiu. Você não saiu do pó da terra. Deus te tirou do pó da terra. Você não sairia sozinho. Foi Deus. Então sem Deus nós não somos nada. Mas com Ele, até o impossível acontece. Porque Deus é tudo, né? Glória a Deus.